Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que Ele seja eternamente louvado. Nós vamos manter esse espírito de adoração a Deus. Sérgio, por favor, acende aí as lâmpadas. Queria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1 do Evangelho de Lucas. E nós vamos ler a palavra de Deus ali. Lucas capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 8 de Lucas 1. E nessas Bíblias que estamos aqui, fica na página 1021. Lucas capítulo 1. A partir do versículo 8. Diz assim: Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o seu sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante este tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo, vamos ler juntos? Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Amém. Amém. Esta era a promessa de Deus a Zacarias. Zacarias que desejava ter um filho. Zacarias que servia ao Senhor como sacerdote no templo, buscando a Deus. Ele e a sua mulher Isabel desejavam, e durante muito tempo a sua oração caiu no vazio. Durante muito tempo a resposta de Deus a Zacarias foi aquele angustiante silêncio. Durante muito tempo Zacarias via as suas orações e as lágrimas de sua esposa, a humilhação de sua mulher por não ter filhos, enquanto as suas irmãs, enquanto as suas colegas, enquanto as mulheres dos outros sacerdotes tinham uma casa cheia de crianças, Isabel via os anos passar naquela solidão. Mas houve aquele dia, quando Zacarias entrou no Santo dos Santos para queimar incenso, para acender a luz de Deus ali naquele lugar. Ele que não podia oferecer sacrifícios, porque só o sumo sacerdote poderia oferecer sacrifícios, mas os sacerdotes em seu turno acendiam o altar queimando incensos. Então veio
esta palavra a Zacarias, que é tão bonita. Disse, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão no seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E o versículo 17 diz assim: e irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e a habilitar para o Senhor um povo preparado. Aí eu fico pensando em duas questões que me parecem extremamente graves. A primeira questão é se, olhando para a vida de Elias, a gente imagina que esta profecia se cumpriu. Olhando para a vida de João Batista, vendo ele que era este João do qual o anjo falou a Zacarias, vou dizer a vocês, em rápidas palavras, como foi a vida deste menino. Ele cresceu com os outros filhos dos sacerdotes ali na cidade de Jerusalém. Mas depois daquela cerimônia que acontece aos 13 anos, o Bar Mitzvah, quando ele deveria ser conduzido para uma escola chamada Yeshiva. O Yeshiva é a escola que prepara sacerdotes, que prepara homens de Deus para o exercício, é a escola de profetas. Sabe o que é que aconteceu? Ao invés de fazer o gosto do pai, o sonho da mãe, de ser como o pai sacerdote, uma vez que o sacerdócio era uma função hereditária, não é que o menino virou a cabeça, inventou de ir para o deserto da Judéia, e começou a viver sozinho no deserto da Judéia. E deixou a mesa do pai, convívio da mãe, e era um pregador aparentemente louco no deserto da Judéia. Ao invés das belas e ricas roupas destinadas aos sacerdotes, cheias de franjas e de traçados e trabalhados e rendas, ele se vestia de uma roupa costurada com pelo de camelo, meu amigo. Você sabe o que é pelo de camelo, não? Pelo de camelo é um pelo duro, um couro duro, ruim. E ele se vestia de um cinto e aquela roupa rústica, comia, ao invés de pão e vinho, gafanhotos, embebido em mel silvestre. Era a dieta desse menino louco. E pregando, e pregando, e pregando. E eram duas as mensagens que saíam da sua boca incessantemente: arrependei-vos, porque está chegado o reino de Deus. Abandonem a vida que vocês estão levando, mudem o coração de vocês, porque Deus já chegou e instalou entre nós o seu reino. Já não faz sentido viver do modo como vocês vêm vivendo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E ele pregava isso o tempo todo, dizia isso o tempo todo. Algumas pessoas se aproximavam, trazendo o coração arrependido, e ele os batizava.
E a segunda mensagem que se ouvia incessantemente da voz de João Batista era esta: eu vos batizo com água para arrependimento, mas vem aí aquele que é maior do que eu não sou digno de, baixando-me, de desatar as suas sandálias para lavar seus pés. Eu não tenho honra para tocar os pés deste que vem após mim, mas ele, ao vir, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo, que para João Batista não era uma ideia abstrata, o Espírito Santo, que para João Batista não era uma figura, não era um dos nomes de Deus, o Espírito Santo que João Batista conhecia tão intimamente como conhecia o útero da sua mãe, porque desde o ventre da mãe ele era cheio do Espírito de Deus. Ele saiu do ventre da sua mãe já cheio do Espírito de Deus. Um dia, quando Maria, mãe de Jesus, foi visitar Isabel, a sua mãe, e as duas se aproximaram, e Maria saudou Isabel, então o menino, que já não sabia seu nome, que não conhecia nada e ninguém, que nunca vira a luz do dia, que ainda estava no mundo e na vida intrauterina, lá de dentro do ventre de Maria, ele exultou cheio do Espírito Santo ao ouvir a voz da mãe do Salvador. É deste homem que nós estamos falando, deste homem que viveu essa vida. Mas não é somente desse homem que estamos falando. É esse absurdo dos desertos, essa vida completamente destoante do senso comum e da apreciação daqueles que estão entre nós, daqueles que validam suas vidas a partir das categorias postas no mundo. Porque disse o anjo a Zacarias, não que ele seria famoso, não que ele seria renomado, disse o anjo a Zacarias, pois ele será grande diante do Senhor. Às vezes, há pessoas que são grandes diante do Senhor e completamente anônimas diante do mundo. Mas eu fico pensando, será que a promessa do anjo a Zacarias se cumpriu? Porque estava esse menino pregando lá no deserto da Judéia, e quando vinham a eles os religiosos, os fariseus, os homens piedosos, os sacerdotes, porque ouviram que havia o batismo do arrependimento, os fariseus já estavam tão habituados aos ritos, aos processos, às liturgias, a essas práticas repetitivas que às vezes o ambiente religioso se dá, que eles se colocavam para ser batizados. João Batista olhava para eles e dizia: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira de Deus, buscando essas cerimônias sem que o coração de vocês tenha se arrependido? Vocês são um veneno que rasteja pelo chão da vida e do mundo. Vão embora daqui, produzam frutos de arrependimento, manifestem um coração arrependido, depois voltem. Por enquanto não tem batismo, não tem cerimônia, não tem rito para a vida de vocês. Esse homem cheio do Espírito Santo, cheio de coragem, impressionou aos importantes de Israel naqueles dias, de tal modo que Herodes gostava de ouvir a pregação do moço, menino de 20 e poucos anos, já conhecido porque pregava no deserto. E Herodes, numa dessas da vida, foi lá ouvir. E o que é que diz o menino para ele? Estende o dedo e diz: não é certo o que você está fazendo. Isso que você está fazendo, de tomar para sua mulher, a mulher do teu irmão, e fazer com que ela more com você, como se fosse tua esposa, isso é
abominação diante de Deus. Essa palavra de João Batista para Herodes, num dia que ele vai lá ouvi-la. Herodias ficou tão irritada com aquela palavra, com aquela condenação, com aquela denúncia pública, que na primeira oportunidade que teve, num dia em que Herodes tinha tomado algumas a mais, talvez aquele coice de mula rolasse por ali nas festas lá em Israel, e Herodes tomou algumas a mais e ficou com vontade de ver a menina dançar, a filha de Herodias. As danças sensuais, que eram costumes persas que haviam sido assimilados pelos babilônios, pelos judeus. E ele disse: olha, eu quero ver você dançar. Ela disse: eu não vou dançar. Eu te prometo que se você dançar para mim, ainda que seja metade do reino, eu vou te dar. E a menina, coitada, vai procurar saber da mãe o que é que ela devia pedir ao rei, que publicamente havia jurado dar-lhe, ainda que fosse metade do reino. E a mãe magoada, a mãe que não queria ter visto o seu pecado denunciado daquele modo, disse a Salomé, sua filha: pede a ele a cabeça de João Batista. Numa bandeja de prata. Herodes, ouvindo aquele pedido, ficou consternado, mas sabe como é? Promessa de rei, palavra de rei e tal. Foram até o cárcere onde João Batista havia sido preso como prisioneiro político por sedição, por denúncias contra o rei. Tiram-lhe a cabeça e lhe trazem na festa, e então finalmente Salomé dança. Quem dançou mesmo foi João Batista, não é verdade? Carreira de sucesso, morreu aos 30 anos. Morreu desse modo. Será que vão escrever livros sobre ele? Será que ele vai ser um dos mais conhecidos do mundo? Vai aparecer na lista dos famosos da revista Forbes? É essa a vida que você quer para os seus filhos? Um dia os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram: mestre, nós já sabemos que o Senhor é o Messias, porque o Espírito nos revelou. Mas tem um problema, Jesus. Qual é o problema de vocês? É porque diz a palavra de Deus que antes do Messias virá Elias. Virá Elias e preparará o caminho do Messias. Mas como o Senhor pode ser o Messias se Elias não veio? Sabe o que é que Jesus disse? Elias veio, mas vocês não perceberam. Elias era João Batista. Ele veio, ele proclamou, ele viveu, ele sofreu, ele experimentou tudo no poder do Espírito, mas ninguém notou. Ninguém se deu conta. Vocês estão dizendo que está faltando vir Elias. Elias veio, mas vocês não perceberam. Vir no espírito de Elias foi a glória de João Batista. É sobre isso que eu quero falar hoje, sobre essa vida de vir no espírito de Elias. Você quer saber quem é Elias? É João Batista do Antigo Testamento. Vivia como ele viveu, isolado nas cavernas. Mas se existe um Elias, se existe um João Batista que é Elias do Antigo Testamento, e João Batista é o Elias do Novo Testamento,
a história da igreja tem um outro Elias. O nome dele é São Francisco de Assis. São Francisco, cujo dia foi sexta-feira passada, viveu no espírito de Elias, viveu no espírito de João Batista. E hoje, meus irmãos, eu queria pedir a Deus que nos desse a graça de viver e ver pessoas vindo no espírito de Elias, no espírito de João Batista. Que nós e nossos filhos aprendamos o que é ser e viver no espírito de Elias, no espírito de João Batista, no espírito de Francisco. Como é isso e o que é isso? Em primeiro lugar, é viver uma vida cuja validação não decorre de títulos, posses, fama, notoriedade, mas a validação decorre da comunhão com Deus e da sua presença em nossas vidas. Um dos problemas mais graves dos nossos dias é o problema da validação. Tenho falado sobre isso insistentemente. O que é validação, Djalma? Validação é o processo pelo qual alguém atribui a mim valor, importância. Todos nós, Geraldo, estamos à procura de algum tipo de validação, de reconhecimento, de informação que diga a minha importância para mim e para o mundo. Todos nós estamos atrás de algo que defina um lugar na sociedade. E é esse exatamente, Públio, o significado da palavra status, palavra latina que significa lugar. Quando a gente diz que fulano tem status, a gente quer dizer que ele tem um lugar. E a gente quer buscar um status melhor. Então a gente utiliza elementos que designem um status, um lugar, para que as pessoas atribuam a nós um lugar melhor, um conceito melhor. E cada um faz essa busca de um modo diferente, cada um empreende esforços de modo diferente. Alguns querem afirmar o seu valor através da beleza, outros querem afirmar o seu valor através da cultura, outros querem afirmar o seu valor através das posses, outros querem afirmar seu valor através dos relacionamentos, dos laços fraternos com pessoas supostamente importantes. Mas Elias, mas João Batista, mas Francisco de Assis foram indivíduos cuja validação era dada única e exclusivamente pela consciência que tinham de estar vivendo conforme a vontade de Deus. Isso lhes bastava. Foi por isso que diante da Catedral da Perúdia, quando levado por seu pai para que fosse exortado pelo bispo, porque Francisco havia tomado vestes, roupas, objetos negociais do pai e tinha dado às pessoas carentes, oferecido aquilo, e o pai arrastou Francisco até a frente da Catedral da Perúdia para ser repreendido. Francisco se despe e nu sai de lá dizendo: eu não preciso de mais nada. Eu vou viver como vivem os lírios do campo e as aves dos céus. Porque o significado, a razão, o sentido da minha vida procede de Deus. Acho que a gente precisa redescobrir isso, e isso será a nossa suprema libertação. Enquanto nós vivermos para buscar esses significados, esses valores, esses reconhecimentos, então a gente vai tentar agradar àqueles que parecem-nos
serem os indivíduos das importâncias e vamos viver vidas como a de todos os outros indivíduos e não poderemos jamais conhecer o que é o fluir autêntico e poderoso do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Viver no espírito de Elias, viver no espírito de João Batista, viver no espírito de São Francisco é buscar e obter validação unicamente de Deus. Em segundo lugar, eu creio que uma das marcas impressionantes da vida de Francisco é essa capacidade dele de encontrar essa identidade para com tudo quanto existe, para com tudo quanto foi criado por Deus. São Francisco é este homem que olha para a lua e a chama de irmã lua, olha para o sol e chama de irmão sol, olha para as flores e chama de irmã flor. E tudo quanto foi criado por Deus, Francisco não tinha aquela relação que a gente tem do importante e do desimportante. Tudo era importante. Nós todos somos irmãos. Você sabe, Palha, qual é a impressão que eu tenho? É que nós somos uma praga neste planeta. Os seres humanos são uma ameaça à vida neste planeta. Eu vi uma foto, Luiz, achei muito interessante. Era uma foto submarina, uma foto do fundo assim, do mar, e aparecia numa imagem de águas cristalinas um tubarão branco imenso e um mergulhador. E havia uma legenda embaixo na foto que dizia: eis aqui uma das criaturas mais perigosas deste planeta, um dos predadores mais destruidores e ferozes deste planeta. Ao lado dele, nadando tranquilamente, um tubarão branco. Era o mergulhador e o tubarão branco. A legenda falava sobre esse predador perigosíssimo, esse destruidor, referindo-se ao homem. A gente vai lendo aquilo e vai imaginando que ele está falando do tubarão, mas na verdade está falando do homem, porque comparado com o homem, o tubarão branco é um docinho, é os coelhinhos de Labri, como é lindinha e docinho. Comparados com eles, nós somos doces como as coelhinhas de Giovana. Nós precisamos mudar isso. Uma vez eu estava andando com o Tiago numa mata e levantei uma pedra. E eu vi um sapo. E de dentro do sapo saíram centenas de aranhas. Fiquei olhando aquilo curioso. É que a mãe aranha envenena um sapo, deposita dentro do sapo os seus ovos. O sapo não está morto, está apenas imobilizado. Lá, alimentando-se da carne viva do sapo, vão crescendo as aranhinhas, até que elas cheguem à idade adulta e saiam de dentro do sapo. Mas durante todo o desenvolvimento das aranhas, elas alimentam-se da carne viva do sapo. É assim que existimos nesse planeta, alimentando-nos da carne da terra, enquanto a destruímos, para que nos espalhemos como aquela multidão de aranhas que saem de dentro. E a gente precisa mudar essa postura diante de tudo, entender que nós somos irmãos das plantas, dos animais, que nós somos irmãos da morte. Tem esse texto, Rubens, que eu queria tanto que você conhecesse.
que foi escrito por Francisco uma semana antes da sua morte. Santa Clara, nos últimos anos de Francisco, só ela o visitava. Porque Francisco ficou tão decepcionado com os franciscanos que se autoexilou para uma caverna. E ele ficou lá naquela caverna, morando sozinho, sem permitir que ninguém estivesse com ele, e recebia apenas de 15 em 15 dias, de 10 em 10 dias, a visita de sua amiga Clara, que lhe levava mantimentos e fazia cuidados dele. Francisco adoeceu gravemente. E um dia Clara decidiu que não dava mais para ele ficar lá. Então, Frei Leão vem, pega Francisco e leva para Assis, para que Francisco morra em Assis. Quantos anos tinha esse moço? 34 anos. Para morrer em Assis. Ele vai lá e ele faz 2 pedidos antes de morrer. Ele queria escrever uma carta a Deus. E nessa carta é a carta em que ele chama Irmã Lua, Irmã Sol, e ele chama a morte de Irmã Morte. Ele chama a pobreza de Senhora Pobreza, que ensina tanto. Porque Francisco tinha feito as pazes com tudo. Vivia em comunhão com a morte. Vivia em comunhão com a vida. Vivia em comunhão com tudo quanto existe. Hoje eu e Karina estávamos andando e eu vi a capa de um livro. Nessa capa havia um casal deitado no chão, olhando para uma lagoa. Da tomada da foto só dava para ver os seus pés e a nuca mirando a lagoa. E na capa do livro estava escrita uma frase mais ou menos assim: aprendendo a dar valor ao que importa. E o que importa? O que importa é a beleza da simplicidade das coisas. O que importa é aquilo que não nos custa. O que importa é aquilo que desprezamos. O que importa é o sorriso das crianças. O que importa é a brincadeira, é o gosto bom das frutas. O que importa é tão simples, é tão comum, é dado a tantos, mas nós não vivemos para aprender e curtir com as coisas que Deus nos deu, apenas passamos por elas procurando a vida. Foi seu Si que lembrou esses dias que alguém escreveu na entrada de uma igreja, de um altar construído com um gosto questionável, inteiramente de ossos humanos. Esse tipo de escultura, esse tipo de obra de arte feita com ossos humanos recebe o nome latino de vanitas. E o objetivo deles é mostrar a banalidade de tudo. E ali, só veja essa frasezinha: aqui estão os nossos ossos, à espera dos vossos. Aqui estão os nossos ossos, à espera dos vossos. Porque nós já fomos como vós, e vós sereis como nós. Aqui estão os nossos ossos à espera dos vossos,
porque nós já fomos como vós e vós sereis como nós. Essa correria toda, a gente para e não percebe a possibilidade das alegrias do dia, da simplicidade de cada dia. Nós trocamos as coisas. Você assistiu aquele filme, Ricardo? Eu sei que você gosta de filmes como eu gosto. Sociedade dos Poetas Mortos. E aí, em Sociedade dos Poetas Mortos, tem uma frasezinha latina que se tornou popular, né, por causa desse filme. Carpe diem. Carpe diem. E tem uma cena do filme em que o professor fala do significado dessa frase, carpe diem. Mas, Eliane, como as pessoas interpretam mal o carpe diem de Horácio? Carpe diem, sabe o que significava originalmente? A palavra carpe diem, a expressão carpe diem, que significa colha o dia, aproveite o dia. E as pessoas acham que a gente tem que colher o dia, tem que aproveitar o dia, trabalhar, correr, lutar, aproveite o dia, eu não posso perder o dia. Mas Horácio, quando disse carpe diem, ele estava dizendo: experimente o dia, viva, aprenda a recolher a sabedoria que o dia te dá. Não é para sair correndo por aí, feito louco, achando que eu tenho que aproveitar, eu não posso perder. E aí as pessoas dizem: não, aproveite a vida, aproveite o dia, transe com todo mundo que é para transar, coma tudo que é para comer, beba como vai acabar com... Não, por que você não acaba com essa cerveja? Eu estou tentando, mas eles fabricam mais. E as pessoas, carpe diem. Mas, na verdade, o significado de carpe diem é aquele do salmo que Daniel mencionou para a gente antes. Um dia ensina sabedoria ao outro dia. Uma noite revela sabedoria à outra noite. Aproveitar o dia é crescer, é aprender, é amadurecer. Ou, para usar uma expressão grega, é se arrepender, é metanoia, é viver um aprendizado que me faz desenvolver, aproveitar tanto que há para aproveitar, aproveitar e colher a sabedoria que a vida dá e não desprezar. Mas, em último lugar, sobre vir no espírito de Elias, como veio João Batista, como veio Francisco, eu creio que isso se manifesta em ter em nós as marcas de Cristo. Ter em nós as marcas de Cristo. Durante aqueles anos, Karina, em que Francisco meditou sozinho nas cavernas de Assis, um milagre aconteceu. Milagre é uma coisa maravilhosa, não é não? Quando a gente fala de milagre, Nick, a gente imagina rios se abrindo, curas acontecendo. Nick, você imagina um milagre? Poder de Deus. Um homem estava doente, estava são e ficou doente. Milagre de Deus. Não dá, isso não cabe na cabeça da gente. Como é que pode ser um milagre de uma pessoa sã ficar doente? Eu até entendo um milagre de um doente ficar são, ficar curado. Pois um dos milagres da vida de Francisco foi este. Não apenas dele, mas de muitos outros homens e mulheres de Deus. Paulo, o nome disso são estigmas. De tanto meditar no padecimento de Cristo na cruz.
Na palma da mão de Francisco apareceu uma ferida. Eram as chagas de Cristo. No peito de seu pé apareceram feridas. Eram os cravos da cruz. No seu peito surgiu a marca da lança. E foram esses ferimentos que agravaram o estado de saúde de Francisco a ponto de ele já não poder ficar só, segundo a leitura e o entendimento de Clara. Para mim, isso é uma metáfora da grande cobiça humana. A grande cobiça dos homens deveria ser a cobiça de viver as dores do meu Salvador. Que se reproduza em mim as chagas do meu Salvador. Viver como Cristo, padecer como Ele, morrer como Ele, para encontrar a glória dEle na terra e após a morte. Francisco viveu esses milagres, João Batista viveu esses milagres. João Batista se viu humilhado, preso, denunciado, por falar a justiça e a verdade, foi posto entre os malfeitores, como Cristo, como Jesus. E a grande glória de um servo de Deus deveria ser buscar as marcas de Cristo na minha vida. Jesus já disse aos seus discípulos: basta ao servo ser como o seu Senhor. Então não fiquem achando por aí uma coisa ruim se dizem, falam mal de vocês, porque se chamaram o Senhor de vocês de Beelzebu, o maioral dos demônios, o que vão dizer de vocês? O que disserem de vocês é fichinha comparado a isso. Então, meus irmãos, me parece que nós precisamos fazer um ajuste profundo nas nossas buscas. Porque nós estamos tão viciados por esse mundo, tão viciados. E eu coloquei essa frase aqui, eu vou ler para vocês, nesse esboço que eu vou dar de presente a Rubens ao final. Porque estamos tão viciados em nossa cultura consumista e fútil, que só nascendo de novo. Aquelas palavras que Jesus disse a Nicodemos: ó Nicodemos, você está tão bitolado, Nicodemos, você está tão viciado, Nicodemos, os paradigmas se tornaram tão profundos em você, Nicodemos, que para você só nascendo de novo. Nós estamos iguais a Nicodemos, tão viciados nessa cultura consumista e fútil, de vanidades, de vanitas, de importâncias desimportantes e de desimportâncias de coisas que são importantes, que para a gente só nascendo de novo. Mas eu peço a Deus que traga cura ao nosso coração. Semana passada eu fiquei tão contente. Nick me escreveu uma mensagem me dizendo que Ana Paula está grávida. Ah, que coisa boa, que notícia maravilhosa. Louvado seja Deus. Mas eu tenho certeza que Nick e Ana Paula, assim como eu e como todos nós aqui, não gostariam que seu filho tivesse a vida de João. Nem nós queremos ter a vida de João, que dirá que os nossos filhos tenham.
Quem quer ter a vida de João? Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria. Parece que o anjo deixou de contar outras coisas aqui, não foi? Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor. A gente quer ser grande diante de quem? Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Vamos ficar de pé. Está tudo maluco, meus irmãos, está tudo louco, está tudo mudado, está tudo de pernas para o ar, está tudo às avessas, ao avesso. Porque no meio do povo de Deus vigem as regras do mundo. Nossos sonhos, nossas buscas, nossos desejos, nossos empreendimentos, tudo é tal qual. De tal maneira que não se pode, a partir das aspirações da alma, distinguir quem é de Deus e quem não é de Deus, quem conhece a Deus e quem não conhece a Deus. Porque os elementos de validação são os mesmos, as importâncias são as mesmas. Aparentemente, a única diferença entre um homem e uma mulher de Deus e um homem e uma mulher que não são de Deus é uma diferença ética. O moral é que um homem e uma mulher de Deus não fazem algumas coisas que pessoas que não têm temor ao Senhor fazem. Nós reduzimos o poder do Espírito na nossa vida a uma ética, a uma moralidade. E onde está o poder do Espírito para ser e para fazer? Onde está o poder do Espírito para transformar o mundo, para abrir a boca, para romper os limites da razoabilidade? Onde está o poder de Deus para estabelecer novos valores que sejam escândalo e loucura? Parece que ser um homem e mulher de Deus virou ser politicamente correto. Louvado seja o Senhor pelos loucos como Elias. Louvado seja o Senhor pelos desvairados como João Batista. Louvado seja o Senhor pelos absurdos da vida de Francisco. E que Deus nos enlouqueça também. Uma das canções que eu mais gosto de Chico, uma canção que eu aprendi ainda criança, é a história de uma mulher que estava brincando no carnaval. Você sabe como é que é carnaval, né? De fantasia, todo mundo alegre, contente. Carnaval, cara.
perdeu a razão, perdeu o juízo, ela desatinou. Ela desatinou na terça-feira de carnaval. Terça-feira de carnaval ela desatinou. E aí sabe o que aconteceu com ela? Ela ficou achando que era terça-feira de carnaval para sempre. E ficou festejando para sempre. E aí chegou a quarta-feira de cinzas, a quinta-feira, tudo voltou ao normal, menos ela, que continuava vestido com seus trapos de cetim, porque ela desatinou. E aí Chico, na sua poesia brilhante, tem uma frase fantástica que diz assim: quem não inveja a infeliz, feliz nos seus trapos de cetim. Ela é infeliz porque é louca, mas ela é feliz porque na loucura dela a alegria nunca morre. A maior tragédia da igreja, Sérgio, é não haver mais loucos. Essa é a maior tragédia da igreja. É uma igreja sem loucos, só de gente sensata, só de gente que pode se calcular as ações e as palavras. Essa é a desgraça e a tragédia da igreja, a inexistência de loucos. Aqueles indivíduos que por amor a Deus e no poder de Deus fazem o impensável. Hoje fazer loucura para Deus é construir catedrais. Isso é uma loucura. Os reis medievais já faziam isso. Os reis medievais já construíam. Notre Dame foi construída no século XII. Não tem novidade nenhuma em construir catedrais imensas, mármore, nada. Envergonho, porque me parece tão cheia de bom senso. Senhor Deus, louvado seja o teu nome pelo nosso irmão Francisco, louvado seja o teu nome pelo nosso irmão João, louvado seja o teu nome pelo nosso irmão Elias. Todos eles seriam internados hoje, todos eles seriam tratados com medicamentos fortes, porque todos eles desatinaram para ti e por ti. Ah, Senhor, tem compaixão de nós e converte-nos. Tem compaixão de nós, Senhor, e agita em nós o teu Espírito, move em nós o teu Espírito Santo, para que sintamos alegria e prazer, como Zacarias, em viver a tua verdade, a tua vontade neste mundo sem razão. Em nome de teu Filho é que pedimos. Amém. Pode se assentar.